último assunto que a gente está vendo são os órgãos da companhia. E o último que ficou faltando falar é o Conselho Fiscal, certo? Então vou fazer uma rápida revisão do que foi dado na última aula, vou falar sobre o Conselho Fiscal e acabamos a matéria, né? Infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, fazendo os trabalhos, você já está de férias e nos vemos no segundo semestre. Gostaria de dizer que nos vemos presencialmente no segundo semestre, mas, infelizmente, ao que parece, não é isso que vai acontecer, né? Não sabemos, né? Torcendo para que as aulas voltem presencial, mas a faculdade, né, depende aí da autorização das instituições, né, de saúde e vigilância sanitária para autorizar esse retorno. E ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Torcendo para estarmos juntos, né, novamente, presencialmente. Ok? Então, o último assunto que a gente está abordando são, né, os organismos da sociedade anônima. A sociedade anônima ela é composta por órgãos mínimos, órgãos internos, né, órgãos de administração, chamados, né, de órgãos, né, estruturas internas de administração. A sociedade anônima, em razão da sua complexidade, em razão da sua, né, grande composição acionária, em razão de várias questões, a lei estabelece, né, uma estrutura mínima, inclusive até muito semelhante à estrutura do Estado. Por quê? Porque eu tenho um órgão que cria as leis, né, as normas, como é o caso da Assembleia Geral. Eu tenho um órgão, né, que executa, né, as leis, administra, que são os diretores, né, o Conselho de Administração, que são os órgãos administrativos, e eu tenho um órgão fiscalizatório, assim como o Poder Judiciário, que é o Conselho Fiscal. O principal órgão mais importante, como eu já disse, né, vou passar rapidamente, porque isso já foi visto, é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, a lei diz que é o órgão máximo, né, e é composta pela reunião de pessoas, né? Essa reunião, na verdade, não são qualquer pessoa, mas são sim os acionistas. Os acionistas que vão compor uma Assembleia Geral de uma sociedade anônima. Os acionistas com direito a voto e os acionistas sem direito a voto, né? Se a sociedade anônima tiver essa divisão, né? Esses tipos de ações. É fato que uma sociedade anônima, né, que tem acionistas sem direito a voto, esses terão direito de participar das assembleias, mas não vão poder votar, né? Eles vão só discutir os assuntos ali, colocar a sua opinião, mas a decisão em si é dos acionistas com direito a voto. A assembleia, perdão, a lei diz que é o órgão máximo, né, da sociedade anônima, ou seja, tem poderes para deliberar sobre todos os assuntos da sociedade anônima, e tomar as decisões relativas ao seu objeto social, o artigo 121 da Lei 6404, né, que é a nossa lei de cabeceira, que é o que a gente estudou o semestre todo. Destaquei para você, né, rapidamente, que já vimos isso, que a Assembleia Geral ela pode atualmente, inclusive, ser, né, feita via online, né, ou distância, né, como estamos fazendo agora. É importante destacar que isso pode ser feito tanto nas companhias abertas quanto nas companhias fechadas, e que essa mudança foi recentíssima, né? Mudança agora de 2020. Então, talvez seja muito provável que nos próximos exames de ordem, por exemplo, o examinador queira cobrar esse tipo de mudança, ok? Então, a diferença é que na companhia aberta, quem regulamenta, né? Vai usar aplicativo X, vai usar aplicativo Y, tem que informar por e-mail antes, né? O endereço, né? Ou as regras, né, relativas de como vai ser essa assembleia à distância, vai ter normas de regulamentação diversas para uma assembleia, né? Perdão, para uma companhia aberta e para a companhia fechada. Para a companhia aberta, né, a edição das normas compete à CVM, lembrando que a CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, responsável por regular o mercado de valores imobiliários, que é onde as companhias abertas, né, colocam seus valores imobiliários à negociação. Já as companhias fechadas, né, vão ser reguladas, inclusive em relação a essa assembleia à distância, pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial, ok? Quando a gente falou de junta comercial lá em empresa 1, né, quem fez comigo,
Comentamos que a junta comercial ela é responsável pela aplicação das regras empresariais. Então, se você quer se registrar, você registra perante a junta. Mas quem diz qual é a norma, né, qual é a regra para você registrar? Ah, tem que levar a cópia do documento do sócio, por exemplo, autenticada, entre outras diretrizes são dadas pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial. Antigamente era o Departamento Nacional de Registro de Comércio. Fazendo um paralelo, a grosso modo, para você entender, a junta comercial parece com o Detran, onde você vai lá e tira a sua habilitação, né, onde você vistoria o seu carro, e o Denatran está para o Departamento Nacional de Registro Empresarial. Então é o Denatran que vai dizer qual é, né, a translucidez da película do carro para passar na vistoria. O Denatran que vai dar as regras gerais que os Detrans vão cumprir. É o mesmo racional. O Departamento Nacional de Registro Empresarial vai dar as regras gerais para as juntas comerciais cumprirem. Ok? Dissemos que a Assembleia Geral ela pode fazer tudo, né, que tiver vontade, né, ela é absoluta, ela é poderosa, ela decide qualquer coisa. Então, se os acionistas decidirem, né, em Assembleia Geral que vai pintar a cadeira do diretor de azul, né, que vai pintar a sala do diretor de azul, ele pode, né? Não tem sentido, né? Na prática isso não acontece, mas eu estou dando um exemplo esdrúxulo para você ver que os poderes são limitados. Mas tem alguns assuntos que só eles podem decidir, né? Que também é importante aí para fins de prova. Então, autorizar a emissão de debentos, reformar o estatuto, eleger e destituir a qualquer tempo os administradores, são as chamadas matérias de competência, né, privativa da Assembleia. Você tem que saber isso. A Assembleia pode ser AGO ou AGE, não é isso? Assembleia Geral Extraordinária e Extraordinária, considerando a AGO aquela que se reúne, né, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre os assuntos previstos no artigo 132. As demais assembleias são chamadas de AGE. Qualquer outra assembleia que aconteça que não seja para tratar dos assuntos do inciso do artigo 132 é uma AGE. Posso até fazer uma assembleia única, né, para tratar de assuntos, né, de AGO e de AGE, tá? Isso é possível. Existe um modo de convocação também que já vimos, né? Vamos ver de novo. Então, quem convoca? Primeiro, o Conselho de Administração ou a diretoria nos termos do estatuto. Se eles não convocar, quem convoca? O Conselho Fiscal. Se eles não convocar, quem convoca? O próprio acionista. Então, vimos que existe modos de convocação, né, e regras para convocação diante da importância, né, de você ter essa assembleia. Então, a lei se preocupa com isso. Uma vez convocada, né, para que ela se instale, eu preciso de um quórum mínimo de pessoas, né? Isso também é importante, também cai bastante em prova, né? Que é o chamado quórum de instalação de uma Assembleia Geral, né? Vimos que esse quórum ele vai ser diferente em primeira convocação, em segunda convocação, ok? Isso é importante. Depois você dá uma olhadinha lá, né? E uma vez convocada, né, certo? Lembrando, o quórum é de 1/4 para a primeira convocação e qualquer número para a segunda convocação. Uma vez convocado, a gente vai precisar aprovar, tá? Eu tenho a quantidade de pessoas mínimas necessárias para a Assembleia acontecer? Quórum de instalação. Eu tenho as pessoas mínimas, agora como que eu aprovo, né? Quórum de deliberação ou de decisão. Quórum de deliberação, né, a maioria, né, absoluta. Lembrando que aqui não tem aquela divisão de maioria absoluta e maioria simples que você aprendeu lá no processo legislativo. Aqui a maioria absoluta significa a maioria dos presentes, né, retirando os votos, né, em branco. Simples assim. Ok? Depois falamos sobre a administração da companhia, enquanto a Assembleia era um órgão deliberativo, né, que decidia, eu precisava de órgãos executivos, aqueles que contratassem, demitissem, deliberassem. A administração da companhia é exercida, né, tanto pela diretoria quanto pelo conselho de administração, nos termos do estatuto, ok? Lembrando que cabe à diretoria representar a sociedade.
A gente depois, então, começou a falar, né, individualmente sobre o Conselho de Administração, que é um dos órgãos de administração da companhia. O Conselho de Administração, né, é um órgão colegiado para deliberações administrativas, composto por, no mínimo, 3 membros. Falamos que as decisões, né, desses conselhos são unânimes e que esse conselho vai ser obrigatório nas companhias abertas, vai ser obrigatório nas sociedades de economia mista e vai ser obrigatório nas companhias de capital autorizado. E vai ser facultativo nas companhias fechadas, né? A lei também estabelece, né, competências do Conselho de Administração, artigo 142, né? Então compete ao Conselho de Administração fiscalizar, eleger os seus e destituir os seus diretores. O prazo de gestão, né, o prazo de mandato dos conselheiros é de até 3 anos, permitida a sua reeleição. Atualmente, né, um conselheiro pode ser qualquer pessoa física, né, não precisa nem ser sócio, antigamente era necessário ser sócio, pode ser eleito, né, por inúmeras vezes. Então, esse é o básico, é o mais importante aí, quando eu trato de conselho de administração, ok? Falamos também, muito importante, sobre o voto múltiplo no conselho de administração, é importante a gente lembrar. O voto múltiplo foi um sistema de eleição criado, né, dentro da votação dos conselheiros de administração para permitir que os minoritários conseguissem eleger alguém. Se não houvesse o sistema do voto múltiplo, nunca nenhum minoritário ia conseguir eleger nenhum membro. Por quê? Porque a cada eleição de cada membro do Conselho de Administração, os minoritários sempre iam perder, né, porque eles têm a minoria dos votos. Com a adoção do voto múltiplo, permite-se que os acionistas tenham tantos votos, né, quanto sejam, né, as cadeiras do conselho. Então, eu tenho 10 ações e tem 3 cadeiras, né, para votar, então eu tenho 30 votos, né, que são 10 votos por ação, cada ação corresponde a um voto, e 10 votos, e um voto por cadeira. Okay? Então, eu tenho 30 votos. Eu posso pegar esses 30 votos e, ao invés de votar nos 3, votar só no primeiro. Se isso fizer, está fazendo o voto múltiplo. Se eu talvez me reunir com algumas pessoas, pode ser que a gente consiga votos necessários, né, para poder eleger um ou alguns dos membros desse conselho de administração. Né? Aí a lei diz que a votação do voto múltiplo, né, é um direito do acionistas que tenham pelo menos 1/10 do capital social e tem que ser avisada com 48 horas de antecedência, que é bem legal, tá? Cai bastante em prova, fica ligado. Que mais? A gente falou depois sobre a diretoria, né? Então, a diretoria, o órgão executivo por excelência, então é ele que contrata, que demite, que representa a companhia, né? Lembrando que companhia é a mesma coisa que sociedade anônima. Formada por no mínimo 2 diretores e representante da SA. Tá? Então, quem vai contratar, demitir, representar a empresa são os diretores. Tá? Quantos diretores vai ter? Quantos o estatuto prevê? A lei fala que tem no mínimo 2 diretores, tá? Artigo 138 da lei. Que mais que a lei traz aqui para a gente, de importante, né? O estatuto que vai dizer o número, né, de diretores máximo, o modo de substituição, o prazo de gestão, sendo não superior a 3 anos, permitida a sua reeleição. Esse prazo de gestão dos diretores é igual, né, ou é equivalente ao prazo de gestão dos conselheiros, as atribuições e poderes de cada diretor. Diferente do conselho de administração, que tem atribuições previstas em lei, as, né, competências, atribuições do diretor são previstas no estatuto. É possível, né, que um diretor, né, seja ao mesmo tempo diretor e conselheiro, pode ser acumular os cargos limitado a 1/3, como a gente já falou. Existem regras, né, gerais aplicadas tanto aos diretores quanto, né, aos conselheiros. São chamados deveres dos administradores. Também comentamos, né, na aula passada. Então, os administradores, leia-se, diretores, né, e conselheiros têm dever, né, de lealdade, dever de informação,
né, dever de prestar contas. Então, eles precisam atuar como pessoas dirigentes em favor da companhia. Dever de não conflito, artigo 153 em diante vai tratar disso, né? Então, não posso, né, comprar um bem que é interesse da companhia para mim, né? Se eu praticar qualquer conduta, né, irregular, a lei, né, estabelece a responsabilidade dos administradores. Regra geral, um administrador de uma SA ou de qualquer empresa não responde pelos atos, né, normais de gestão. Então, se eu vou lá e compro, né, uma ação de outra empresa, se eu vou lá e invisto no negócio, o negócio deu errado, faz parte, né? Então, se a Petrobras foi lá e comprou uma refinaria e depois a refinaria não era tão boa, pode ter sido um erro, né, normal da gestão do negócio. A não ser que tiver dolo, a não ser que tiver culpa, né, na conduta. Então, a regra é que os administradores não são responsáveis pela sua gestão, né, pelos atos normais de gestão. Contudo, passa a ser responsáveis, né, quando abusam, né, desse ato, né, quando ofendem, né, o dever de lealdade, o dever de diligência, o dever de informação, né, aí sim podem ser responsabilizados. Violam a lei, violam o estatuto, por exemplo. Vimos que para ser membro, né, de um conselho de administração ou de um corpo diretivo de uma companhia, você precisa, né, ter alguns requisitos. Então você não pode, né, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa natural, né, já vimos isso, pessoa física, certo? Você não pode ter cometido crimes, né, então você tem que ser uma pessoa de ficha limpa. Olha o que diz o artigo, né, 147, parágrafo 1º. São inelegíveis, né, ou seja, não podem ser eleitos para os cargos de gestão da companhia as pessoas impedidas por lei especial ou condenadas por crimes falimentar, os crimes de prevaricação, né? Peito ou suborno, concussão, peculato, cadê o pessoal criminalista para explicar para a gente, né? Crime contra a economia popular, contra a fé pública, né? Mero crime de falsificação de documentos, né? Uso de documento falso, ou de propriedade, dano, né? Apropriação indébita, ou pena que vede ainda que temporariamente acesso aos cargos públicos. Isso aqui é bem interessante, que é bastante em concurso, né, em prova, daí né, os requisitos para a eleição de alguém nessa situação. Ou ainda aquelas pessoas que tenham sido proibidas, né, declaradas inabilitadas pela CVM. Um caso famoso aí, por exemplo, do Eike Batista. O Eike Batista foi declarado inabilitado pela CVM. Né, então ele não pode, por determinado período, né, voltar a ser diretor de outra empresa. Por quê? Porque quando ele operou indevidamente o mercado. Tá? Então, um grande exemplo aí também, tem casos famosos, né? Então, o Joesley Batista, né, da JBS, provavelmente será, né? Ainda não foi. O processo ainda está em andamento. Por quê? Porque quando ele era diretor da empresa, ele aproveitou de uma informação que ele tinha, que era a delação premiada que ele ia fazer, para ir no mercado e comprar dólares e se beneficiar com isso. Ele fala, eu vou fazer uma delação, um escândalo, né? O mercado vai sacudir, o dólar vai subir e eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso é proibido, isso é um crime, chama insider trade. Né? Eu estou abusando de uma informação que eu tenho privilegiada para poder ganhar dinheiro no mercado. Isso não é permitido, né? Isso é um crime. Ok? Também acho que já tínhamos visto isso. Outro item que eu já vi cair em prova, importante falar, é a remuneração. Ali coloca alguns limites, né? Já deve ter ouvido falar que diretor, né, de uma companhia aberta ganha muito dinheiro. É verdade, né? Mas existe um limite legal, isso cai em prova, né? Já vi cair, tem questões da OAB sobre isso. Então destaco aí para você. As Assembleias Gerais fixará o montante global ou individual de remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verba de representação. Certo? Então, parágrafo 1º. O Estatuto da Companhia que fixar dividendo, lembre-se que dividendo é a parcela do lucro que vai ser repassada aos acionistas, obrigatório em 25% ou mais
do lucro líquido poderá atribuir aos administradores participação no lucro da companhia. Ou seja, para que um estatuto dê aos administradores, né, participação nos lucros, tem que ter pagamento de dividendos, né? Desde que não ultrapasse a remuneração anual dos administradores, ou seja, o cara ganhou 100 mil, ele não pode ganhar mais 100 mil de participação nos lucros, né? O máximo é mais 100 mil, nem 1/10 dos lucros. A companhia lucrou 1 milhão, o limite seria 100 mil, né? São os tetos, né? Prevalecendo o menor. O menor valor é o limite, tá? Isso aqui já fica em prova, tá? Fica ligado. Acho que tudo isso a gente já tinha comentado. Para a gente finalizar, muito tranquilo, muito simples, muito pequeno, né? Conselho Fiscal. O que é o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal é o órgão, né, de fiscalização da companhia. Tem aqui uma coisa bem importante para a gente, né? Bem interessante, bem diferente, que é o Conselho Fiscal. Ele é um órgão, né, que a doutrina diz que ele tem ele é de existência obrigatória, mas de funcionamento facultativo. Na prática, ele vai estar previsto no papel, mas o seu funcionamento vai depender da eleição. Inclusive, uma das hipóteses, né, que os acionistas podiam, né, convocar pessoalmente a Assembleia era para a instalação do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal ele tem essa característica, né, peculiar, né, de ser de existência obrigatória, mas de funcionamento, né, não permanente, né, facultativo. Então, órgão de existência obrigatória, né, no papel, mas ele vai funcionar, né, depende do quê? Do estatuto prever se o seu funcionamento é permanente ou não, se vai depender de convocação para eleger para determinado período, determinado momento. Às vezes o estatuto diz, vai ter sempre um conselho fiscal, às vezes não. O conselho fiscal vai ser instalado a partir da vontade dos acionistas, certo? Então isso aqui é bem interessante, é bem diferente, é bem cobrado em prova, porque é uma peculiaridade aí, né, do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal é um órgão colegiado também, ou seja, é um grupo de pessoas. A lei atribui, né, ou diz que o Conselho Fiscal terá no mínimo 3 e no máximo 5 membros e suplentes de igual número, eleitos, né, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Então, parágrafo 1º diz a quantidade, né, de membros do Conselho mínimos e máximos definidos pelo Estatuto, além de suplentes. Conselho Fiscal, né, ele também, né, como eu já disse, tem a função de fiscalizar. Os seus conselheiros também possuem mandatos, né, ou seja, períodos para serem eleitos, ok? Outra coisa aqui que é bem importante aqui para fins de prova é os requisitos, né, impedimentos e remuneração. Já me caiu bastante em prova isso aqui, né? Qualquer pessoa pode ser conselheira fiscal de uma empresa, né, de uma SA? Não. A lei exige, né, capacidade, competência. Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais, até aqui tudo bem, né, igual diretores e igual conselheiros de administração. Cuidado, né, para ser acionista, precisa ser pessoa natural? Não. Então, uma pessoa jurídica, né, o banco, o Bradesco, pode comprar ações da Petrobras. Qual o problema? Então, né, nem sempre isso não é regra, certo? Então, pode pessoas naturais. Segundo requisito, residentes no país, ok? Isso aqui é importante, né? Já dá uma restringida. Não posso ter um conselheiro fiscal morando fora, porque tem que estar perto, né, da empresa. E 3, aí requisito específico, tá? Só o Conselho Fiscal tem esse requisito. Diplomados em curso de nível universitário ou que tenham prazo, né, exercido por prazo de mínimo de 3 anos, cargos de administração de empresa ou de conselheiro fiscal. Então, você tem que ter diploma, você tem que ter experiência, tá? Então, isso é bem importante, é bem diferente, né? Cai em prova, tá?
Parágrafo 1º foi feito, né, lá na época de 76, quando a lei foi criada, hoje não tem muito sentido isso, né, nas localidades em que não houver pessoas habilitadas em número suficientes para exercer esta função, caberá ao juiz dispensar, né. Hoje em dia eu não vejo essa hipótese acontecer nunca, né, mas antigamente isso era possível. Ok? O que você não pode ter membros, né, do Conselho Fiscal, além daquelas pessoas, né, que a gente já viu lá em cima, que cometeram crimes, que foram inabilitadas, né, também pessoas conflitadas, né, o cônjuge, né, um filho, um parente até terceiro grau. Então, meu pai é diretor da companhia, eu sou fiscal dele, né, conselheiro fiscal. Não tem o menor sentido isso, né? E a lei assim estabelece. Muita coisa é muito. É bom senso, né? É óbvio que para a gente cumprir, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Então a lei tem que realmente prever a hipótese, porque senão não seria permitido, né? O ser humano, né? O cidadão, ele está livre, né? Para fazer tudo que puder, se não em virtude de lei. Então, obviamente que a lei sim tem que trazer essas proibições, mas são proibições bem normais, né? Bem razoáveis, né? Bem dedutíveis. Se eu sou conflitado, eu tenho interesse de alguma forma com aquela pessoa, como é que eu vou fiscalizar? É impossível, né? Por isso, aí a existência do parágrafo 2º. O parágrafo 3º vai falar de remuneração, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, né? Além de reembolso obrigatório e despesa de locomoção, estado de necessidade, né, por desempenho da função, será fixada em assembleia que eleger, não podendo ser inferior para cada membro do exercício de 10% da média atribuída a um diretor. Então, o Conselho Fiscal tem que receber pelo menos 10% da média do salário dos diretores. Tá? Há um item aí também que cai em prova. O que o Conselho Fiscal faz? Né? Várias coisas lá previstas no artigo 163. Fiscaliza, né, os membros da diretoria, ele opina sobre os relatórios anuais. Ah, teve os lucros aqui. Ah, realmente teve, por isso, por aquilo, deveria ter melhorado aquilo outro, né? Opina sobre as propostas da administração. Vamos mudar determinada área da empresa, né? Tem que mandar para o conselheiro fiscal para fazer as opiniões, né? O que mais que ele faz? Ele, verificada a irregularidade, ele vai denunciar, né? Ele convoca a assembleia, a gente viu isso, né? Quando não convocada por quem de direito, a Assembleia Geral Ordinária, ele convoca uma Assembleia Geral Extraordinária quando achar motivos graves e urgentes, né? Ele analisa os balanços, demonstrações financeiras, tá? Então as atribuições aí do Conselho de Fiscal, né? Conselho de Fiscalização. Que mais, né? O Conselho Fiscal, ele vota por voto, né, por grupo, né, a decisão é do Conselho, mas a pessoa que estiver lá no Conselho e não concordar, ele tem direito a colocar o seu voto em separado, tá? Até porque ele responde pelos seus votos. Tá? Os membros do Conselho Fiscal, ao menos um, deverão comparecer às Assembleias Gerais para responder a pedido de informações aos acionistas. Então, você é acionista, você quer saber por que um contrato X ou Y deu prejuízo, né? Você quer ter mais informações, você pode requerer ao Conselho Fiscal que compareça em Assembleia e dê explicações, né? Ele tem essa função, né? Por que fiscalizou ou não. Os pareceres de representações do Conselho Fiscal de qualquer um de seus membros poderão ser apresentados e lidos em Assembleia, independente de publicação, ainda que a matéria não conste em ata do dia, tá? Eu sei que são muitas regras, eu sei que são muitas coisas, né, sei lá, né, que você pode achar difícil, mas eu já te disse, né, o que você deve fazer é olhar as provas anteriores do concurso que você vai fazer para ver o que se cobra, né? Eu estou tentando aqui delimitar o que cobra mais, o que cai mais em prova da OAB, ok? Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores, que tratam o artigo 153 e 156, ou seja, tem dever de lealdade, dever de não conflito, dever de informação. Sou conselheiro, posso comprar ações da empresa? Né? Tem que informar, para mim não me conflitar. Tudo isso que a gente viu, né? Se eu
omitir alguma informação, né, ou a fiscalização com culpa e dolo, vou responder? Vou responder, tá? Da mesma forma, 165, né, são responsáveis pelos cumprimentos de seus deveres praticados com culpa e dolo. Então, eu tinha que fazer um parecer, não fiz, ou fiz com, né, de forma indevida, né, vou responder por isso. Os membros do Conselho deverão exercer as suas funções no exclusivo interesse da companhia, considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à companhia, ou seus acionistas ou administradores, ou obter para si ou para outro em vantagem a que não faz jus e de que não resultem, né, ou possa resultar em prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores, né? Então, se fizer mal, né, a sua, né, função de conselheiro, vai responder, ok? Parágrafo 3º A, aqui, ó, interessante, esses aqui foram recentemente incluídos. A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, ou seja, todo mundo responde junto, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar em sua divergência em ata de reunião. Foi o que eu disse. Então, quando você vai, né, as decisões do Conselho são por colegiado. Então, o Conselho deu parecer favorável à compra da refinaria de Passadino. Então, todo mundo responde solidariamente. Eu sou contra, então eu consegui em ata que eu era contra por isso, por aquilo. Mas a maioria decidiu a favor e foi comprado. Se amanhã descobrir, né, que os conselheiros estavam em conluio com os diretores para poder superfaturar e ganhar o dinheiro por fora, eu não vou responder, porque eu me reservei aqui no meu direito, né, na minha proteção a meu voto separado, podendo justificar. É isso, pessoal. Assim, a gente finalizou aí nosso programa. Estudamos no que foi possível, né, no que foi necessário, principalmente voltado para a OAB, todos os assuntos que são mais cobrados. É claro que a lei ela vai nas minúcias, né, do procedimento, ela vai, né, nos detalhes, ela se preocupa, né, com prazo, se preocupa com... São mais de 300 artigos só para tratar da sociedade anônima, e aí você tem que tomar, né, o cuidado de avaliar qual é o nível de concurso que você vai fazer. Então, inclusive está aberto agora, né, inscrição para CVM, concurso muito bom, federal. E aí, né, acredito que o nível seja um pouco mais específico, né? Então você tem que se aprofundar um pouco mais, por exemplo, na 6385. O programa, né, ele é uma noção, é introdutório. Se você fizer uma pós-graduação em Direito Empresarial, você vai ter uma cadeira, né, uma disciplina só sobre sociedade anônima, né, mais específica. Então, aí a nossa proposta aqui, ela é mais genérica, né, para a pessoa ter noções sobre sociedade anônima. Então, do que se diferencia uma sociedade anônima das outras sociedades? Se diferencia porque os sócios respondem de forma, né, limitada. Se diferencia porque a sociedade anônima é formada por ações. E as ações dão ao seu titular, né, acionista, né, direitos distintos de uma cota. Então, as ações podem ser negociadas livremente. Então, se eu sou acionista, pela natureza jurídica da minha sociedade, eu posso vender e comprar ações livremente. É diferente se eu fosse cotista de uma sociedade de cotas. O cotista, para ele vender uma cota, ele precisa da concordância dos demais cotistas. O acionista não. Pela natureza jurídica da sociedade, a compra e a venda é livre. Inclusive, se a sociedade anônima tiver capital aberto, ele pode vender inclusive para qualquer pessoa, né? O mercado em geral, ele pode colocar à disponibilização, né? Ele pode colocar à disposição a sua ação no mercado de valores imobiliários, e aquele que pagar o preço, né, requerido vai comprar, certo? Então,
Aí havíamos, né, que em razão da quantidade de gente, né, da quantidade de acionistas que compõem uma SA, a lei da SA se preocupa muito com regras de gestão, né? Tá bom, então tem um monte de acionistas, dezenas, centenas, milhares. Como é que essas pessoas vão ingressar, vão formar a empresa? Como é que essas pessoas vão sair? Quais os direitos dos acionistas? Quais os tipos, né, de ações que tem? Como mais a empresa pode captar dinheiro, né, além das ações, aí emite valores mobiliários, que a gente viu, né? Como que a empresa se organiza, tendo em vista que eu preciso, né? Não dá para todo mundo decidir. Eu tenho centenas, né, de acionistas. Eu tenho que eleger um corpo diretivo. A lei cria o corpo diretivo mínimo, tá? Então, resumindo, foi isso que a gente viu nesse semestre. Eu espero de coração que você tenha, né, conseguido assimilar esses conteúdos que não são fáceis, são difíceis, são teóricos, são decorebas, né, são regras, são distantes do nosso dia a dia, né? Uma coisa é ligar a televisão e falar do homicídio doloso, do homicídio culposo, né? Do divórcio. Outra coisa é falar de sociedade anônima, tá? Então não é fácil, pode acreditar, eu também tinha lá minhas dificuldades quando eu era aluno. Comecei a estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais depois, tá? Então fica aí a dica, né, para você. Apesar de ser uma matéria não fácil, né, com essa dificuldade aí que a gente comentou, é uma matéria importante. Os concursos melhores, né, vamos dizer assim, né, os concursos mais importantes, aqueles que pagam 3 dígitos, né, de salário, já viu, né, essa expressão, né, que pagam um valor maior, né, juízes, promotores, né, que são os que você deve almejar, eles exigem que você tenha um conhecimento empresarial, tá? Então, fica aí a dica para que você se esforce para aprender esses conceitos, apesar de não serem conceitos tão simples. Espero que os trabalhos que eu passei, né, sirvam para aprofundar esses seus conhecimentos, né, para ver como é que os assuntos são cobrados, né, ver como é que eles caem na prática, no dia a dia das sociedades anônimas, né, ou das pessoas ligadas aí, de alguma maneira à sociedade anônima, seja porque é acionista, seja porque faz parte de um corpo diretivo. E me fala aí se ficou alguma dúvida. Alguma dúvida sobre as aulas, alguma dúvida sobre os trabalhos. Depois o senhor pode colocar o e-mail de novo. Agora, bem difícil de você lembrar. trabalhosmedina@gmail. Sim? No grupo? Vou colocar no grupo. Então, agora, também está no grupo. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Não tendo dúvidas, vou fazer chamada e hoje vocês já estão liberados, né? Fim de semestre. Parabéns aí pelos sacrifícios, né? Não esqueça dos trabalhos. De fechar com chave de ouro, fechar com 10. Agatha, Alfredo, Alice, Ângela e Bruna. Ok, Alfredo, bom dia. Alice, bom dia. Ah, também, Priscila, obrigado. Também espero que sim. Quem define, né, a nossa grade é a nossa coordenadora, mas espero que ela me dê esse presente. Diogo, Eduarda, Etienne, Evelyn, Iago.
Joéfles, Josiane, Josué, João Lucas e Priscila. Bom dia a todos. Aí ajuda, né, Josué? Sem o nome fica difícil. Josiane tá aí? Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença, pelo semestre. Qualquer dúvida, me pergunte lá no WhatsApp, hein? Não vai dar mole em deixar de fazer o trabalho. Larissa, Leonardo, Letícia, Lorena, Lucas. Maria Vitória, Mariana, Pedro, Rafael. Bom dia, pessoal. Valeu, Pedro, sempre presente aí, sempre contribuindo. Obrigado. Bom dia, Lorena. Priscila, todo mundo. Jô. Rafael, Railane, Rodrigo, Thales. Bom dia, Ângela. Eu vi que você estava aí, não respondeu. Mas tudo bem, está com presença. Bom dia, Thales. Railane. Rafael, não está por aí não? Rafaele, está por aí? Vitor, Wellington e Willer. Fala, Willer. Acho que foi, né, pessoal? Rafaele, respondeu, Rafaele? Tô te vendo aí a presença. Um abraço, Pedro. Alice, tá com presença, tudo certo. Mais alguém ficou de fora? Certo, Lorena? Alguma dúvida? Então, tchau. Tenha um bom dia. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá?